Vamos agora tirar a dúvida da arroba Sofia Loren. Sophie Loren. Sofia underline Loren. Caramba, Sofia Loren. Maneiro. Ih. Vamos lá, então a dúvida dela é sobre proclamação da República, tá? Bom, por que o Marechal Deodoro governou o país após a proclamação da República? E o príncipe que ficou após o pai dele voltar para... Peraí. E o príncipe que ficou após o pai dele voltar para Portugal. Aí o príncipe que ficou, né? A pergunta é mais ou menos dessa. E o príncipe que ficou depois do... Tá bom, agora eu entendi. Por que foi o Deodoro que governou e o príncipe que ficou, né? Primeiro, vamos lá. Primeiro momento não ficou ninguém, tá? Esses príncipes eles vão voltar depois. Primeiro momento não fica ninguém, tá? Inclusive havia um grande... Vamos lá, vamos explicar isso melhor. Vamos lá. Ih! Uma primeira pergunta, por que Marechal Deodoro governou o país depois da proclamação da República? Gente, vamos entender que por mais que houvesse uma grave crise da monarquia, tá? Havia uma grave crise, isso é inegável, né? Oi, tá tudo bem, Naná? Tá, então tá, não, você olhou pra cá assim com a cara assustada, frio, deu ruim, né? Esse negócio de tecnologia, gente, é melhor perguntar antes, depois falar assim, ih, perito, caramba, repete isso aí, né? Eu repito sem problema nenhum. Então, olha só, aí pergunta assim, poxa, havia uma grave crise da monarquia? Havia. É que vocês não viveram esse momento, gente, sem brincadeira. É porque eu me lembro como se fosse hoje. A gente que viveu ali o final do século XIX, a gente sentia, claro, que era uma monarquia considerada muito atrasada. E isso eu tô falando nos centros urbanos, hein? Porque se a gente for pro interior do Brasil, ninguém discutia, tá? Com raríssimas exceções, ninguém discutia a autoridade do imperador, gente. Dom Pedro II foi coroado em nome da Santíssima Trindade. Ele, para a grande maioria dos brasileiros, era considerado, claro, um governante com legitimidade divina. Ok? Então, só para a gente não esquecer isso, que o processo de proclamação da República, gente, ele foi feito nos centros urbanos, mais precisamente no Rio de Janeiro, com apoio de São Paulo, com alguns de Minas, mas principalmente foi aqui no Rio. E vou dizer mais, foi um golpe militar. Um golpe militar com apoio de civil. Posso chamar até de um golpe civil-militar também, já que está na moda a gente modificar isso, mas é um golpe civil-militar com liderança militar, tá? E é um golpe, porque golpeou a Constituição de 1824. Ponto. Então, a gente que estava aqui nos centros urbanos entendia o processo de crise da monarquia. Eram vários os fatores que explicavam essa crise. Por exemplo, a gente falar sobre a questão religiosa, o desgaste de Dom Pedro II com o Papa por causa da questão da maçonaria, do afastamento ou não dos maçons. Gente, isso deu muito o que falar. Não é fundamental para a gente entender a proclamação da República, mas é um desgaste. Mas vamos lá, a questão militar é uma questão muito forte. O exército brasileiro que volta muito forte da Guerra do Paraguai, querendo falar de política, querendo participar de política, e o governo proibindo isso, o primeiro-ministro proibindo isso, punindo, inclusive, os grandes líderes militares que falavam sobre política. Caramba, isso aí vai gerando um desgaste entre um dos maiores símbolos do Império Brasileiro, que é o seu exército. Ainda mais depois de uma Guerra do Paraguai, onde o Brasil sai vitorioso, e o próprio Estado fez questão de usar as batalhas da Guerra do Paraguai e usar a Guerra do Paraguai como forma de enaltecer o próprio Império. Então, é como se o próprio Império Brasileiro fortaleceu aquele exército que agora quer participar ativamente da política, e não era permitido. Então, isso é um forte desgaste. A questão abolicionista enfraqueceu demais também a questão política, as bases políticas do imperador e do Império Brasileiro. A partir do momento que se aboliu a escravidão, sem indenizar os antigos proprietários, os grandes proprietários de escravos, isso gerou, sim, uma perda de apoio por parte do imperador daqueles barões do café, aqueles homens lá do Vale do Paraíba, principalmente, que, embora economicamente já não fossem uma grande potência, mas politicamente falando eram. Então, olha aí, havia sim, e o republicanismo? Sim, o republicanismo já era falado, desde 1870, 71, foi criado lá em Itu, em São Paulo, o PRP, o Partido Republicano Paulista. Então, no Rio de Janeiro, nós tínhamos republicanos? Sim. Falava-se em república? Sim. Dentro do exército brasileiro existiam os positivistas que falavam sim sobre república, uma república positiva, sem influência da religião, que era uma questão mais ligada à ciência, falavam que o imperador era um homem atrasado,
Então, realmente, você pega as charges, por exemplo, dessa época, é muito comum os caras fazerem Dom Pedro II assim, dormindo e tal, com o jornal no colo. Tem uma charge muito famosa, já caiu em várias provas. Aquele jornal caindo assim, ele dormindo, como se ele estivesse cansado, né? Não estivesse apto, atento às necessidades do Império, do Brasil como um todo. Então, o republicanismo existia. Mas, volto a dizer, o imperador era uma figura respeitada e respeitada até por aqueles que o derrubaram. Marechal Deodoro da Fonseca respeitava demais, tá, Dom Pedro II. Então, é interessante a gente... Por exemplo, os republicanos faziam muito corpo a corpo nas ruas, distribuíam panfletos, muito quando Dom Pedro II, doente, ia lá para Petrópolis. Sabe que ele era muito doente, né? Problema de saúde, então ele ia muito, os médicos diziam que era melhor ele ficar nos ares mais tranquilos, Petrópolis era um lugar mais fresco e tal, então ele realmente se sentia melhor quando ia para Petrópolis. Então ele ia para Petrópolis, deixava a filha dele aqui, a princesa Isabel, assinando as principais leis, inclusive ela que assina a Lei Áurea por esse motivo. Tá? Muita gente já me perguntou, por que foi a da princesa Isabel que assinou, né? Porque Dom Pedro estava... E era um interesse, sim, de Dom Pedro, que a filha fosse ganhando mais destaque político. Também não foi só porque ele estava lá em Petrópolis, né, gente? Evidentemente, é uma lei muito importante. Então, era importante que a princesa Isabel ganhasse prestígio político, porque havia uma expectativa de que houvesse um terceiro reinado no Brasil, embora pouquíssimos acreditassem nisso. Então, entende? Aí, quando Dom Pedro ficava melhor e voltava para o Rio de Janeiro, os republicanos davam uma paradinha nesse corpo a corpo. Por quê? Porque eles respeitavam a presença. Porque qual era a expectativa da maior parte dos republicanos? Quando Dom Pedro II morrer, a proclamação acontece de forma mais tranquila, quase que natural na cabeça deles, né? Só que as coisas serão antecipadas. Né? Então você vai ter um golpe, realmente. O Marechal, tá? O grande Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro momento, aquele momento que vocês veem que ele está em cima do cavalo, né? Lá no Paço Imperial e tal, caramba, ele não está ali proclamando a República, cuidado. São dois eventos que acontecem muito próximos um do outro. Naquele momento ele está derrubando o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro na época, né, e que era visto como grande problema, né? Lembre-se que o primeiro-ministro era sempre um teste de ferro do governo. Então ele derruba o ministério. Porque ali na cabeça de Deodoro, ele daria a chance a Dom Pedro II de compor um novo ministério, de chamar um novo primeiro-ministro, que lembra que o imperador é que chamava o primeiro-ministro, lembra do parlamentarismo às avessas? Ele que já lá e falava, você vai ser primeiro-ministro, pum, chamava. Então, qual era na cabeça de Deodoro? Vamos dar a chance para que Dom Pedro possa compor um novo ministério, que saiba dialogar principalmente com as forças, né, com o exército brasileiro, tá legal? E também consiga dialogar com as outras lideranças, né, civis que estão pressionando. Só que aí é aquele grande momento. Dom Pedro, o Marechal vai lá, derruba o ministério, Dom Pedro tá lá, sem saber direito o que fazer, e as lideranças civis vão lá e pressionam Deodoro. Deodoro, esse é o momento. Aí vem a sua primeira pergunta. Por que Deodoro? Porque Deodoro... Gente, isso é um golpe. E por isso que eu te antecipei isso, Sofia Loren. Como era um golpe, como é que um golpe se faz vitorioso? Se você tem a maior parte daqueles que estão golpeando defendendo. Nesse caso, os militares, de uma forma geral, tinham que apoiar o golpe. Não adiantava qualquer um chegar lá e falar, declaro aqui um golpe, derrubei o Dom Pedro II. O que aconteceu com esse cara? Ia ser preso e julgado como um traidor e tal. Então, para que um golpe dê certo, você tem que ter a figura de maior liderança dentro do exército. E a figura de maior liderança dentro do exército brasileiro, naquele momento, chamava Marechal Deodoro da Fonseca. Um homem de histórico muito grande, um homem de grandes conquistas militares, participação nas mais diversos eventos militares do Brasil ao longo de todo o Império. Ele era a grande referência. Então, foi nele que as lideranças civis foram lá e falaram, Deodoro, esse é o momento, não vai funcionar. Dom Pedro II não vai... Qual é o ministério que ele consegue compor agora que resolva o momento em que nós vivemos? Deodoro, esse é o momento, precisamos proclamar... Volta. Deodoro, no momento mais importante, espera aí, fazer de novo, sério. Deodoro, precisamos proclamar a República. Saiu, hein? E aí Deodoro, então, na sua casa, doente, ele então concorda e diz, ok, então vocês têm meu apoio, né? Os quartéis vão apoiar o processo de proclamação. E é assim que acontece a proclamação da República. É um evento feito por pouquíssimas pessoas, na verdade,
Não é à toa, né, que o Zé Murilo de Carvalho, no seu livro Os Bestializados, ele frisa muito isso, né? Que essa república foi proclamada e sem uma participação da população de uma forma geral. A população demorou a saber o que estava acontecendo. A população demorou lugares mais distantes do Rio de Janeiro levaram meses para saber que a república tinha sido proclamada, né, gente? Não tem o WhatsApp, né, o Facebook, volto a dizer, né, início no final do século XIX, não tem ainda, né? O telefone mal e porcamente. Então não dá, então a coisa demora, fica um processo realmente muito centrado. E Deodoro vira o presidente porque era o cara que tinha mais legitimidade. Ele era líder, ele era a principal referência da instituição mais respeitada que o Brasil tinha, que era o Exército. E por isso ele assume. Perfeito? Tranquilo? E aí, nesse momento, dentre as medidas emergenciais que foram tomadas, a família real toda é obrigada a ser banida, a sair do país, tá? E aí vai todo mundo. É porque, posteriormente, se permitiu o retorno dos príncipes, que inclusive ainda vivem no Brasil e recebem pensões do Estado brasileiro. Mas isso foram acordos posteriores. Num primeiro momento, era proibido que qualquer um deles pisasse em território brasileiro, porque se eles pisassem, seriam presos imediatamente. Teve um movimento famoso, um movimento, até hoje, tá? A gente existem movimentos monarquistas no Brasil, mas teve um que fez muito barulho numa época, que era o movimento Estado Novista, que não tem nada a ver com o Estado Novo de Getúlio Vargas, tá? O movimento Estado Novista era um movimento que um dos herdeiros, né, um dos príncipes da família real brasileira, tentou vir ao Brasil e restabelecer, ou tinha a proposta de restabelecer a monarquia. E a República sempre teve muito medo disso. Inclusive a República das Espadas, né? Então o governo do Deodoro e do Floriano posteriormente, foi um período de grande controle da sociedade, um grande medo de um processo, de uma reviravolta política. Claro que havia um grande medo. A literatura, inclusive, trabalha muito com isso, né? Com essa dicotomia entre a República e a monarquia, com Esaú e Jacó, não é? Seria aí um grande momento até para a gente fazer essa interdisciplinaridade, mostrar que são dois irmãos gêmeos, idênticos, né? E que a única coisa que os diferia é que um era monarquista, fervoroso, e o outro era republicano. A história é muito bacana, vale aí a leitura para vocês. Não sei se agora, né, muito perto do Enem, também não vamos ficar tão detalhistas nesse sentido, mas depois vale, tá? Essa leitura. Tá? Então, acho que não foi respondida a pergunta da Sofia Loren?